Mas aí ele é o quê? Ele é professor? O que que ele faz? Porque, tipo... Tá. Ele se tornou professor de física, né? Mas hoje ele trabalha com a minha mãe, com a esposa dele, com a Heloísa, né? E eles têm uma atividade relacionada a ensino, né? Eles trabalham com pesquisa, algumas coisas relacionadas à tecnologia, né? Ele é meio que, ele pega toda essa inteligência, essa experiência que ele tem e ele aplica em áreas com aplicações muito objetivas. Por exemplo, ele me ajudou a bolar um questionário, né? Porque se você não sabe o que você pergunta, você não sabe o que faz com resposta. Que da hora você fazer isso com o teu pai. Pois é. Pai, preciso fazer um questionário porque eu preciso perguntar para tantos jovens, né, o que é o interesse deles em entender. Eu tenho um projeto que chama Interligas, né, que ele junta medicina, nutrição, educação física, psicologia, fisioterapia e farmácia. E biomedicina. Então ele junta 7 áreas da saúde diferentes. Por quê? Porque o que eu estou percebendo? O menino ele sai formado da faculdade, só que ele sai com uma imaturidade profissional que é incompatível com a presença dele no mercado de trabalho. Ou porque ele não tem coragem de assumir a responsabilidade que é, ou porque tecnicamente ele realmente é insuficiente e a pessoa não vai querer se confiar nele, né? Porque trabalhar na área da saúde é um trabalho de confiança. E uma das razões disso é que você precisa entender que a área da saúde é uma área multidisciplinar, né? Medicina é um guarda-chuva grandão onde o médico está debaixo, mas ele não é necessariamente dono da medicina. Né? Debaixo das matérias médicas estão as ciências da saúde. Né? Só que se você não sabe o que o nutricionista faz, como é que você vai indicar ele? Se você acha, o nutricionista faz dieta. Tá, mas o que é uma dieta? Quantos tipos de dieta você tem? Né? E aí é aquele risco, né, que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger, que é o quê? É a incapacidade de enxergar a própria ignorância. Uma pessoa que não sabe nada, Igão, não é problema. Porque ela não se arrisca a fazer alguma coisa que ela sabe que ela não sabe nada. O problema é a pessoa que sabe bem pouquinho. Porque ela acha que sabe tudo que é suficiente para resolver aquilo lá. E conforme a gente vai ganhando conhecimento, o que vai acontecendo? É um fenômeno que a gente chama de corolário. Né? Essa condição vai mudando. Quando você pega um cara que sabe muito, ele não sabe te responder uma pergunta sem falar, peraí, deixa eu pensar. Por quê? Porque ele sabe tanta coisa que ele quer te dar uma resposta que seja precisa. Então, ele estima menos o conhecimento dele do que a ignorância. Quanto mais você estuda, na verdade, mais você tem dúvida. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um monte de graduando, né, dessas 7 disciplinas, medicina, nutrição, educação física, biomedicina, fisioterapia, psicologia e farmácia, que saem sem saber trabalhar entre si, que não sabe certinho o que um profissional de educação física faz, que não sabe certinho o que um nutricionista faz, mas todos trabalham na área de performance esportiva. Né? Porque a minha área é medicina esportiva, uma das minhas especialidades, né, é uma das coisas que eu mais faço hoje em questão de volume, né? E eu percebi essa dificuldade do pessoal conseguir se entender. E por que tem briga? Né? O pessoal responde rápido, é briga de ego. Não! Se você tem conhecimento, você não tem ego. Eu achava que era ego. O ego, ele é desproporcional ao nível de conhecimento de uma pessoa. Quanto maior o conhecimento que ela tem, menor o ego que ela vai ter. É isso mesmo, acho que ela Lógico. se sente confiante. Exatamente. Porque o pensamento do cara que tem um cara que é muito inteligente, o ego dele é mais inflado, porque eu sou muito inteligente. Não, esse é o cara que é alguma coisa inteligente. É impossível você associar inteligência de verdade com arrogância. É diferente uma pessoa saber seu valor. Isso é uma coisa. Agora, isso que você mostra, esse pensamento, sou melhor que as pessoas, né? Ele vai contra até o que é o pensamento socrático do ser humano, né? O que Sócrates falava, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém. E isso faz com que também não exista ninguém pior do que ninguém. As pessoas, elas são simplesmente diferentes. Então, se o sujeito ele tem esse comportamento, pode ter certeza, ele é ignorante em alguma coisa e muito ignorante. E principalmente quando ele rotula o que é o trabalho de um colega dele que está relacionado em outra profissão. Então eu criei esse modelo, esse Interligas, né? Eu dou aula de graça para todos os alunos dessas graduações que se interessarem em se inscrever no programa, né? E só que eu precisava bolar entender o que era a falta disso. Então ano passado sentei com meu pai,
Pai, preciso de um questionário assim, assim, assim. Por quê? Porque um questionário ele precisa medir alguma coisa. Um questionário ele é uma ferramenta. Ah, a gente gastou uma tarde, mas no final do dia eu tinha todo o programa do que ia ser o Interligas desse ano. E hoje, assim, a gente está com 3 semanas de programa, a gente já tem 7 mil inscritos. Nossa. Cara, eu tô super Nossa, feliz. mano. Ano passado a gente fez só para aluno de medicina, né? Foram 10 finais de semana de aula que eu dei para eles. A gente atendeu 16 mil alunos que estavam em 310 ligas médicas, 11 países diferentes. Caralho. Cara, explodiu de um jeito que eu não fazia ideia que chegasse nisso.